Paz do Senhor, queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui rapidinho para deixar uma meditação para você. Jeremias 18 vai falar sobre que certa vez Jesus veio até o profeta e dizendo a ele: levanta-te e desce até a casa do oleiro e ali eu te farei, na casa do oleiro, ouvir a minha voz. A Bíblia diz que na mesma hora o oleiro desce e que ele vê o que estava fazendo, uma obra sobre as rodas. E diz que o vaso que ele fazia de barro se quebrou em suas mãos, pelo que o oleiro tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor ao profeta, dizendo: acaso não posso fazer assim com vocês, como está fazendo esse oleiro? Diz o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Sabendo que essa palavra ela foi dirigida diretamente a Israel, referente à situação. Mas eu quero falar um pouquinho aqui para vocês justamente sobre o serviço do oleiro. Há dois pontos que a gente precisa compreender, que haviam naquele tempo duas formas, de se fazer uma obra de barro ou um vaso. Como era a primeira Israel? A primeira eram duas rodas, uma circular e uma que era semicircular, que ficava contra, como se ficasse uma encostando na outra. Então, enquanto alguém rodava, de um jeito, anti-horário, ou horário, dependendo aí da forma que o vaso fosse usar, o outro, que era o próprio oleiro, ficava segurando o vaso e trabalhando. E havia outra essa forma aqui, que foi justamente o que o profeta viu, onde ele vê que há algumas rodas e há o oleiro que está trabalhando no vaso. E podemos perceber, estudando, que depois de um tempo acaba se tornando um pouco mais fácil, ou um pouco mais tecnológico, ou um pouco mais evoluído a forma, Há agora uma espécie de pedaleira que consegue, através de um arco e também com uma espécie de correia, fazer com que devagar ou bem rápido o oleiro possa ter sua própria condução ao movimento, a direção, ou até mesmo a velocidade de fazer esse vaso. Importante a gente observar o seguinte, que na nossa vida também não é tão diferente. Existe um tempo onde Deus levanta pessoas, onde Ele está trabalhando na nossa vida, mas está usando pessoas justamente para trabalhar no nosso viver. Seja um líder, seja um pastor, um coordenador, um regente, quem sabe um auxiliar, um diácono, um professor de escola dominical que Deus está usando para trabalhar com você. E nem sempre é fácil permitir que outra pessoa trabalhe com a gente, porque a gente sempre olha para as limitações dessa pessoa. Mas muitas vezes é o Senhor que está usando alguém para tratar no teu caráter, tratar na tua vida, tratar na tua mente e te moldar e te levar justamente para aquilo que Deus deseja para você. Mas outras vezes é o próprio Senhor que vem cuidar de você, vem tratar você. E como nós já sabemos que até chegar na mão do oleiro existe um processo. Um processo que é justamente de pegar o barro, que justamente às vezes debaixo de poças d'água, alguém pisa na poça, alguém passa por cima dizendo que não tem valor, que nunca vai chegar nada, pensa que é apenas mais um pedaço de terra, ou mais simplesmente só mais um barro, mas o oleiro ele vê diferente, enquanto alguém vê com desprezo, ele já vê o futuro. A Bíblia vai dizer que agora o vaso já está na mão do oleiro, mas o vaso se quebra. E a gente precisa entender muitas coisas até chegar a esse ponto, até chegar esse processo. Primeiro o oleiro pega, depois leva para casa para fazer a secagem, depois da secagem ele faz a limpeza, tirando os cacos, tirando os vidros, tirando a palha, tirando a pedra, tirando os pedaços de rocha. E depois ele faz justamente a secagem outra vez e coloca na roda. E então começa o processo de fazer o vaso. Ele começa modelando com as suas mãos na forma externa, na parte externa. E enquanto ele está moldando, enquanto ele está trabalhando, ele está levemente mexendo com seus pés na pedaleira. Hora ele fica mais rápido, hora fica mais devagar, mas tem uma hora também que ele tem que começar na parte externa. O que ele faz? Ele pega um pouco de água, coloca como se fosse furar o centro daquele barro e dentro, enquanto fura, ele vai passando a mão dele e dando justamente estrutura àquele vaso, dando a ele o tamanho correto, o tamanho ideal e dando também dele vamos dizer que a grossura ou a espessura que ele deve ficar para poder ficar firme, que ele deve estar para poder permanecer firme. E logo depois disso,
ele dá uma parada com os seus pés e começa a tratar os detalhes ao redor desse vaso. E logo depois que está tratando os detalhes, leva agora para a secagem. E após a secagem, leva para onde? Para ser queimado, para passar pelo fogo, para verificar se realmente será resistente, para prová-lo, a ponto de saber que ele realmente será usado para a forma certa, do jeito certo e durante muito tempo. Muitas vezes é assim na nossa vida, nós estamos lá onde ninguém acredita, onde ninguém nos quer. Mas Deus olha o que alguém desprezou, pega, arranca da nossa vida tudo aquilo que ainda tem do mundo, que ainda tem do pecado, arranca, nos santifica, nos purifica, tira todo o bagulho, todas as quebradiças que ainda tem dentro da gente, tudo que o mundo deixou. E aí depois começa o trabalho nas suas mãos e vai nos modelando. E aquilo que a gente fazia antes não fazia mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem fumava, quem bebia, quem vivia no mundo totalmente longe do Senhor, agora que está na mão do Senhor, começa agora a ter uma outra forma. Mas através da sua palavra, que é como água, ele vai lançando dentro de nós e às vezes vai machucando, vai furando, porque vai confrontando o nosso caráter, vai confrontando a nossa forma de viver. E enquanto essa água vai vindo, ele também vem com a mão dele, para curar por dentro, para sarar por dentro, mas ao mesmo tempo que ele cura, que ele sara, ao mesmo tempo ele vai nos moldando, vai tratando por dentro feridas que ninguém viu, coisas que ninguém olhou, mas lá está o oleiro, tratando internamente. E às vezes, naquela correria de que Deus está fazendo, Deus está me levantando, Deus está me exaltando, está soprando meu nome, Deus está fazendo algo na nossa vida, tem hora que parece que para. E a nossa ideia é que foi esquecido as promessas, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou no meio do caminho, quando na verdade, quando nós pensamos que estamos só, Ele cuidando dos detalhes, tratando para que justamente a gente venha a ter detalhes que a gente nem está vendo, nem está percebendo, mas está o Senhor tratando. Então não pense que o Senhor muitas vezes está querendo te humilhar, te rebaixar, te deixar por trás, não. Muitas vezes quando vem um tempo onde precisa parar e parece que a humilhação está chegando, é onde Deus está cuidando do teu caráter, está cuidando dos detalhes, para onde você for usado, alguém olhar e dizer assim, esse vaso tem valor, esse vaso é diferente. Logo depois da secagem, onde ele coloca a gente em um determinado local e a gente pensa ali que vai morrer para sempre, não. Depois vem uma prova de fogo. E nós somos provados a gerar ou não, a quebrar ou não, a querer o que Ele tem para as nossas vidas ou não. E depois de aprovados, então nós temos um lugar na estante do oleiro que é diferente do homem, que muitas vezes age por conveniência, porque alguém tem um cargo, porque alguém tem um salário, porque alguém tem um dízimo, porque alguém tem um título, porque alguém tem um carro, porque alguém tem um grande dízimo. E não é assim no reino de Deus. O reino de Deus, ele olha e vai dizer assim, eu vou liberar azeite sobre a sua vida. Quando não, vou liberar água sobre a sua vida. Quando não, vou liberar vinho novo sobre a sua vida. O azeite, porque muitas das vezes o nosso ministério é liberado a questão de unção. Deus usa a gente para batizar pessoas. Deus usa a gente para restaurar pessoas, para curar pessoas, para tratar pessoas, para liberar unção, ativar outras pessoas. Mas muitas vezes Deus nos usa com água, justamente para pregar a palavra, vidas serem salvas, pregar a palavra, as pessoas retornarem. E outras vezes simplesmente Deus nos usa com vinho, com óleo de alegria, para liberar alegria, para liberar uma trajetória, um destino sobre alguém que está machucado, ferido, que está perdido. Não importa a forma que Deus vai te usar, o importante é que Deus vai te usar. Talvez não fosse a forma que você gostaria de ouvir essa pregação. Prego ela de outra forma, ministro essa palavra de outra forma. Mas eu precisava em alguns minutos dizer para você que independente de como você esteja, que independente de como você chegou até esse vídeo, não importa a trajetória, os erros, os pecados, as falhas, limitações que você tem. Se você está na mão do oleiro, se quebrante, confesse seu pecado, se arrependa. Deixe, peça uma outra oportunidade. Mas também permita-se atirar sua máscara e revelar a verdade. Aquele que já sabe de tudo, mas está esperando você falar. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Somos nós que temos que nos achegar e dizer, eu estou ruim, estou em pecado, eu estou mal, eu estou fraco, eu não estou nem em pecado, mas não estou legal. Eu quero parar, eu quero desistir, eu estou desanimado.
Eu quero entregar o carro, eu quero entregar os pontos. Fale a verdade para Jesus, fale a verdade para o oleiro. Agora seja sincero, diz, agora eu estou na tua mão. Agora depois que estiver na mão dele, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Porque ele vai te quebrar e vai te fazer melhor do que você era, mais forte, mais firme do que nunca. Deus te abençoe. A paz do Senhor.